E Deus manda Moisés construir o tabernáculo, né? E Moisés constrói o tabernáculo. Para quê? Para cultuar a Deus. Porque dentro do tabernáculo ficava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, hoje em dia, é a presença de Deus dentro de nós. Mas no Antigo Testamento, a Arca da Aliança era os dois querubins com as asas assim. Era uma arca de ouro. E ali continha a presença de Deus. E Deus cria os sacerdotes, né? Deus constitui os sacerdotes, que era o sumo sacerdote Arão, né? E da linhagem de Arão, da tribo de Levi, que Deus prega para ele como primícia, para fazer uma tribo sacerdotal deles. E não era feito de qualquer maneira. No templo tinha uma organização, porque o culto com Deus é um culto organizado. Tudo com Deus parte do princípio da organização, correto? Porque Deus é um Deus organizado. E Deus separa, né, pessoas para fazer esse serviço, pessoas para fazer o serviço interno e pessoas para fazer o serviço externo do templo. Os filhos de Arão faziam o serviço interno do templo. E os filhos de Gersons, né, os gersonitas, que é o filho de Moisés, e os filhos de Gaate e os filhos de Mariri, eles faziam um serviço externo do templo. Qual era a função deles? A função deles era carregar o templo quando a nuvem se movimentava. Que nuvem é essa, Paulo, que você está querendo dizer? A nuvem nada mais era que a presença de Deus. Quando a presença de Deus se movimentava, eles tinham que desfazer o templo para andar no deserto de Sinai. Quando a nuvem parava, eles iam novamente e montavam o tabernáculo debaixo da nuvem de Deus. Então, os filhos de Arão, eles cuidavam da parte interna, e os filhos da qual eu mencionei, dos outros três, cuidavam da parte externa. Só que os filhos de Arão que cuidavam da parte interna, aqui eu começo a pregar, que se encontra no capítulo 3 de Números, e versículo 4, vamos ler novamente. Mas Nadab e Abiú, que eram os dois filhos de Arão, morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto. Os filhos de Arão começaram a adorar a Deus de qualquer maneira. E esse é o problema. Esse é o grande problema. Quando nós caímos na rotina da adoração. E agora eu começo a falar para crente. Quando nós vamos à igreja, não para adorar, mas para servir. Não para engrandecer a Deus, mas pensando só na parte do trabalho ali. Só da parte do serviço, não com o coração aberto para adorar a Deus, mas pensando na parte, não, como que tá a cadeira tem que estar isso, tudo tem que estar. Não que isso não seja adoração, mas isso não é o primordial da adoração. Lembra de Marta e Maria? Jesus estava lá, estava pregando. Uma estava escutando, e a outra estava escutando, mas trabalhando. Mas ela não estava preocupada em escutar. Ela estava preocupada em quê? Em trabalhar. Não, vou trabalhar, vou ajeitar, vou isso, vou aquilo. Calma aí. Sabe? Isso pode levar à ruína, isso pode levar à queda, sabe? Vem comigo. Isso gerou a queda dos dois filhos de Arão. Era um serviço, tinha que fazer um serviço no templo? Sim, tinha que fazer. Mas aquele serviço tinha que fazer em forma de adoração. Em forma de louvor ao Senhor. Igreja não é empresa. Igreja não é trabalho. No trabalho, quando você vai, você faz por obrigação. Mas na igreja, quando você faz pro Senhor, você faz como oferta.
que sobe como cheiro suave à narina de Deus. Se você está indo para a igreja e fazendo algo ao Senhor de uma forma robótica, para! Tem momentos que nós temos que parar, sabe? Se avaliar. Tá entendendo? O que Deus está querendo falar comigo e contigo nessa manhã? Adoração é algo muito forte, meus irmãos. A adoração é algo muito forte. O apóstolo Paulo entendia bem isso. Ele escreve uma das cartas deles que é coma, que é beba, faça tudo para a glória de Deus. É Deus que tem que aparecer. Tem pessoas que querem aparecer mais do que Deus. Tem pessoas que querem ser o holofote da igreja. E não é assim que funciona, é que ele cresça e que nós venha diminuir. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração, cara, na manhã de hoje, sabe? No tudo que foi falado aqui, no todo que foi falado, mas que nós venhamos fazer tudo para a glória de Deus. Que nós venhamos fazer o nosso serviço para a glória de Deus, para que Cristo venha aparecer e nós venhamos diminuir cada vez mais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.